Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Serginho. Boa noite, Áurea. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo, reunidos para fazer o nosso Evangelho no Lar, e sugerimos que as pessoas passem a fazer isso sempre em seus lares. Escolham um dia, um horário, peguem o Evangelho, leiam, façam as preces. Comecem a ter esse hábito, que isso aí é muito bom, que nós criamos um ponto de luz dentro do nosso lar, e isso aí vai se expandindo pelo nosso prédio, rua e até o planeta. E fala isso para os amigos também, para que os amigos também usufruam dessa maravilha que é o Evangelho no nosso lar, né? Nós vamos ler uma mensagem aqui do livro Vinha de Luz, do Chico, e depois nós vamos fazer a nossa prece inicial. Sugerimos que coloque uma aguinha para fluidificar, para bebermos ao final, e quem sabe durante a semana, que aqui no nosso caso sempre sobra, para tomarmos a nossa medicação ou só para tomarmos a água, que já é uma medicação. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de nosso amigo irmão Chico. Hoje nós vamos ler o capítulo 54, Fariseus. Cautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Quem fala isso é Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulho descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os tempos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-os ao ponto de vista que espousou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante as bênçãos do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seu amoroso desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentação mentais. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisíacas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos e sim usando a cautela na antiga recomendação da vigilância. Graças a Deus. Serginho, tem uma frase aí que me chamou muita atenção. Herdeiro único da divina bondade. Seria muita pretensão nossa acharmos que somos os herdeiros únicos, né? Isso aí é um excesso de orgulho, de egoísmo muito profundo. Ele fala bem aqui o que a gente chamamos hoje de personalismo, né? Aquele que faz aquilo que ele acha que é o certo, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele entende que é bom, né? E não divide com o todo. E a gente sabe que o amor de Jesus é amor por todos, né? O amor de Deus é por todos, não é por um. E aí a gente, quando começa a fazer isso, a gente realmente está dentro do nosso ego, e dentro do nosso ego a gente gera fortemente o nosso orgulho. E que precisamos extirpar dos nossos corações esse mal que afeta toda a humanidade, né? Bom, vamos para a prece? Vamos para a prece, para depois nós lermos o Evangelho. Isso aí. Querido Jesus,
te agradecemos por esse momento de paz, de luz, mas principalmente de ensinamentos. Por isso te rogamos, Mestre, que esteja conosco nesse momento, nos ajudando para uma grande reflexão, que para que possamos entender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e esse Pai é justo e bom, que quer o bem para todos os seus filhos, sem nenhum privilégio. Então que Jesus esteja conosco, abençoando o nosso lar, a nossa caminhada e nos ajudando sempre. Jesus querido, obrigada por tudo e esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, caiu no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Parece até que a gente combinou, né? O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores, é o item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele, para a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas que se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22 a 34, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei dos profetas. Tirai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. E aí vai discursando, né, o Evangelho sobre isso, que é uma grande reflexão. Que se a gente quer o bem para nós, e se nós amarmos o próximo como nos amamos, nós vamos querer o bem também para o nosso próximo. Sendo que esse amor não é um amor de fariseu, hein, gente? Não é amor para mim, né? É amor por todos. A sequência é difícil aí a gente entender que eu também só consigo amar o outro se eu me amo. O que quer dizer o me amar? Me amar é olhar para dentro de mim, reconhecer ainda a minha sombra, ou seja, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para estar seguindo realmente Jesus, e mesmo assim entender que isso é um processo de crescimento. Aí eu consigo entender a me amar, consigo me perdoar, ou seja, eu tenho meu auto-perdão, meu auto-amor, começo a entender a criatura que realmente eu sou, ao invés de achar que são os privilegiados. Se eu não olho para dentro de mim, eu não consigo entender isso e nem sentir esse amor por mim. Aí fica mais fácil entender o que é esse amor aos nossos irmãos, porque nós vamos vê-los exatamente no mesmo processo que nós estamos. Isso é muito importante, né, Olha? Esse teu comentário me fez pensar na culpa. Porque às vezes quando a gente sabe quando a gente não faz as coisas certas. Isso está dentro de nós, não precisa ninguém falar, ninguém apontar o dedo. A gente sabe quando não fez o certo, né? E muitas das vezes a gente fica alimentando esse erro com a culpa, quando na realidade a gente tem que reconhecer para nós mesmos: eu errei nisso. Se eu tiver como pedir perdão, que eu peça o meu perdão, mas acima de tudo, que eu mude, que eu aceite que eu errei e que eu preciso mudar e tirar essa culpa de dentro do nosso coração. É como a gente diz, a culpa diz, paralisa, né? Paralisa. A culpa paralisa. Ela não deixa você sair do caminho. A culpa e o medo são duas coisas que a gente não deve ter. A gente costuma até brincar, né? Dizer que culpa e medo não
Não é de Deus. Não é de Deus, entendeu? Exatamente porque são coisas que não nos deixam evoluir. Deus quer que a gente recomece, que a gente refaça, que a gente busque a nossa melhora. Então a gente precisa reconhecer aonde nós precisamos melhorar. E quando a gente vê, até também brincando, diz assim, a gente tem que ficar contente, porque antes a gente não via. E não se sentir culpado, nem martirizado. Isso é muito importante. Sem andar, sem progredir, né? Então é reconhecer e mudar. Mas mudar com propósito, né? Ficar toda hora também se culpando, me perdoa, me perdoa. Não. Vamos fazer o esforço para a gente mudar. Realmente, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, como diz aí, né, de toda a nossa alma. E não esquecer que nessas dificuldades, prece. Pede a Jesus para dar força para ajudar. Né? Por aí. Bom, feito esse pequeno comentário, vamos para a nossa prece final, agradecendo. Nós temos sempre que agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, porque a todo instante recebemos tantas bênçãos que muitas vezes não conseguimos nem perceber que foi mais uma bênção recebida. Então, obrigada, Jesus, obrigada, Francisco e Fabiano, queridos mentores desta casa, por toda essa caminhada, por estarem sempre nos intuindo, nos orientando. Mas, acima de tudo, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela grande oportunidade da reencarnação, que é um momento de aprendizado, de crescimento para todos nós. Que Jesus possa abençoar a todos os lares, a toda a humanidade, e estar conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos beber a nossa aguinha, considerando que essa água é um remédio para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. E fazemos isso agradecendo sempre a Jesus, desejando a todos uma ótima semana e paz e bem, paz e luz, paz, muita paz a todos.